Mateus capítulo 7, Jesus nos mostra que não devemos formular julgamentos pessoais contra as pessoas. Quero dizer que nós não achar e nem insinuar que alguém é adúltero ou mentiroso ou qualquer outra coisa, porque tudo que nós falamos vai vir sobre nós. Então nós não devemos julgar nem condenar ninguém. Se existe uma coisa que você deve fazer, é orar por essa pessoa. Pedir a Deus que Deus venha abençoar, ter misericórdia. Ainda que tenhamos certeza de que a pessoa cometeu erros, devemos restringir a nossa opinião sobre o caso, o momento em que ela for solicitada. O Senhor Jesus deixa claro que emitir julgamentos não está na nossa competência. Muitos cristãos são extremamente apressados no quesito de julgar alguém, julgar o próximo. E o problema é que, normalmente, pessoas que têm um julgamento formado em relação aos outros esquecem de avaliar a sua própria vida. Jesus nos mostra que a oração é uma estrada trilhada com perseverança. Devemos pedir, buscar, até mesmo bater em portas, através da oração para alcançarmos o que desejamos. O Senhor Jesus deixa claro que a nossa perseverança será recompensada. Deus não nos enganará com algo parecido com o que pedimos. Ele nos dará o que pedimos, assim como um pai faz com os seus filhos. O caminho que nos conduz à vida eterna é estreito. Há muita renúncia em relação ao que é mundano e carnal. Não podemos viver na libertinagem. Se queremos herdar a vida eterna, esse é o caminho que devemos trilhar. Ao contrário disso, há caminhos da perdição, largo, farto de prazeres carnais, longe de Deus e perto da religiosidade. Os que trilham este caminho serão lançados no inferno. A Bíblia diz bem claro: muitos serão lançados no inferno porque está trilhando o caminho que leva para a perdição, que é o mundo. Jesus nos adverte contra os falsos mestres. O perfil dele é a ganância pessoal e o desinteresse pelas pessoas. Para eles, pessoas representam apenas oportunidades e riqueza. Para reconhecê-lo, precisamos estar atentos às suas obras. O Senhor os compara a uma árvore. Se a árvore for boa, dará bom fruto, e se a árvore for mal, dará mau fruto. Muitos acreditam que religiosidade é suficiente para assegurar a vida eterna, mas isso é um engano. O Senhor Jesus garante que se não houver intimidade com Deus, a pessoa nunca será reconhecida no céu. Após essa declaração, Jesus Cristo dá o exemplo de dois construtores, um que edifica sua casa sobre a rocha e suporta as adversidades que lhe são impostas, e o outro que edifica a sua casa sobre a areia e não suporta os mesmos embates. Devemos construir a nossa vida sobre o ensinamento de Jesus. Eles são a garantia de uma vida alicerçada em Deus, sendo capaz de suportar as adversidades
da vida. Normalmente, não pensamos nisso quando julgamos e queremos falar nossa opinião. Dizer o que pensamos, isso é muito importante para o nosso ego, né? Muitas vezes, falar nossa opinião, condenar as pessoas, deixa o seu ego feliz, mas Deus condena essa prática. Não devemos condenar ninguém e nem julgar. Quando for confrontado com uma situação em que precise emitir julgamento, é bom que seja generoso, pois essa medida será usada por Deus em relação a você e eu. Ouça todos os lados da história. Conceda o benefício da dúvida e tenha em mente que seres humanos erram, mas podem se arrepender e mudar. Tudo isso eu lhe digo, porque julgar não é tão importante quanto acharmos que você e eu podemos simplesmente ficar na nossa e esperar o juízo de Deus. Sonhar, desejar, ter esperança são elementos fundamentais para a saúde da alma humana. Precisamos ter esperanças de que algo melhor, bom nos espera, mas apenas eles nos podem nos ajudar. Precisamos ser pessoas de atitude. É isso que Jesus nos mostra nesse ensinamento. Precisamos pedir, buscar, insistir, procurar, ou seja, o processo da oração envolve consagração, propósito e esforço. Se não estiver disposto a embriagar a esses 3 elementos, sua oração será pouco e eficaz. Vida fácil é o que a maioria de nós procura. Salvação eterna, fácil. É o que todos desejam, mas não é tão simples assim. O caminho que leva à vida eterna é longo e cheio de obstáculos e inimigos terríveis. Muitos estão à margem do caminho, parados, cansados e doentes. E são muitos que querem uma vida fáceis. São muitos que querem uma vida de pecado em submissão. E quando encontrem alguém que pregue uma palavra assim que tudo é fácil, aí eles vão e seguem. Agora, vou dizer a você que um número impressionante de pessoas irá para o inferno. Elas preferem o caminho largo. Se você está ouvindo esta mensagem, procura viver uma vida santa na presença de Deus, fazendo o que é certo, não dizendo algo ou fazendo algo que venha prejudicar a sua salvação. Escolha o caminho, a rota que te leva para a salvação, o caminho estreito. A vida de renúncia, elas são santificadas. Renuncia tudo que prejudica a sua vida, a sua alma, e viva na presença de Deus até o fim, para não perder a sua salvação. Nós vivemos hoje num mundo pecaminoso. Você olha para um lado e para o outro, você só vê pecado. Mas uma coisa eu te falo, se você olhar numa direção reta, somente para Jesus, você vencerá. Caminho é estreito, luta tem, dificuldade tem, mas Deus é poderoso. Ele vai te proteger e te dar vitória se você persistir e lutar contra o que quer tirar você da presença de Deus. Não permita perder a sua salvação, mas lute por ela.